Olá, amigos de todo o Brasil, bem-vindo e bem-vinda a mais um encontro, a mais uma edição do Ponto 3, aqui na TV Pai Eterno. Nos próximos 30 minutos, vamos falar sobre o protagonismo feminino na ciência. As mulheres que são responsáveis por grandes avanços na história da humanidade. Florence Nightingale, Marie Curie e Berta Lutz, nomes de algumas pesquisadoras e cientistas que mudaram o mundo e produziram pesquisas de longo alcance. Durante muito tempo, as áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática foram marcadas pela exclusão de mulheres e meninas. Mesmo com esses contratempos, várias fronteiras do conhecimento científico começam a ser ultrapassadas para dar lugar à busca de soluções para desafios globais. As mulheres continuam a mudar a maneira como o mundo é visto e, por isso, suas histórias merecem ser contadas e recontadas. Para ampliar o acesso e a participação feminina plena e igualitária na ciência, a igualdade de gênero e o empoderamento, a Assembleia Geral da ONU declarou o dia 11 de fevereiro como o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, destacou que para enfrentar os desafios do século XXI é preciso apoiar carreiras de mulheres cientistas e pesquisadoras, já que atualmente menos de 30% dos pesquisadores em todo o mundo são mulheres. Em nossa conversa de hoje queremos saber por que apenas uma fração das estudantes optam pelas ciências? Como enfrentar os desafios do século XXI e desmantelar estereótipos de gênero? E por que ainda vemos poucos projetos para apoiar carreiras de mulheres cientistas e pesquisadoras? E recebemos, com alegria, a pesquisadora Rafaela Falaschi, ela que é doutora em entomologia pela USP, pós-doutoranda na Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná, e também é idealizadora do site colaborativo Mulheres na Ciência. Bem-vinda, Rafaela, aqui na TV Pai Eterno. Boa noite. Boa noite a todas e todos. É um prazer estar colaborando com essa conversa. E também conosco, ela que apareceu aqui bastante para nos ajudar a entender, inclusive, essa pandemia que estamos vivendo, dando um bonito testemunho, a professora Etel Maciel, que é doutora em epidemiologia, professora titular da Universidade Federal do Espírito Santo e presidente da Rede Brasileira de Pesquisa em Tuberculose. Bem-vinda, boa noite, Etel Maciel. Boa noite, Diego. Boa noite, Rafaela. Um prazer estar aqui na Rede Pai Eterno. Um prazer estar falando com todas e todos que nos acompanham aqui. Exatamente. A gente fez questão de, na apresentação das nossas convidadas, deixar muito claras as credenciais acadêmicas, né? Mostrar essa atuação, para além da própria qualificação pessoal, da atuação que vocês têm nesses organismos que promovem a reflexão, o progresso da ciência e também a integração das mulheres. Mas eu queria começar com a professora Etel Maciel, falasse assim brevemente da sua área de atuação e como é a presença das mulheres nessa área da saúde, nessa área específica da epidemiologia. Bom, Diego, na área da saúde, nós mulheres somos maioria. Contamos aí no Brasil inteiro e também em outras partes do mundo, nós já somos a maioria nos cursos, principalmente cursos mais tradicionais na área, né, como o curso de medicina, que por muito tempo a relação de gênero era desigual, a gente já apresenta no Brasil uma igualdade de gênero. O que acontece na área da saúde, principalmente, é que, apesar de sermos a maioria, os cargos de poder, os locais de poder, então, assim, presidência de associações científicas, presidência de fundações de financiamento em pesquisa, e praticamente, eu diria assim, um percentual muito diferenciado, as próprias associações de classe, a maior parte ainda é presidida por homens. Então, as decisões nessas áreas, como diretoria de hospitais, coordenação de unidades de saúde, de hospitais, secretarias municipais e estaduais de saúde, a gente pôde, inclusive,
observar nessa pandemia que a presença muito maciça, né? A maior parte são homens, apesar das mulheres serem a maioria nessa área. Mas os locais de poder e de decisão ainda estão, em sua grandíssima maioria, numa relação bastante desigual. Menos de 30% das mulheres ocupam espaço de tomada de decisão, né? E isso é muito ruim para que a gente atinja essa igualdade tão esperada. A Rafaela é doutora em entomologia, então, doutora Rafaela, aliás, eu devia ter usado talvez esse doutora desde o começo, né? Me perdoe aqui as duas, mas como é que é na sua área de atuação? A presença das mulheres, elas são maior parte, são minoria? Como é na sua área de atuação científica? Como a Ethel disse, também é bastante... A gente tem uma quantidade imensa de estudantes, principalmente mulheres, na zoologia como um todo, né, que estuda os animais. E na entomologia não é diferente, né? A gente tem uma ideia de que inseto é nojento, né, aquele estereótipo que mulher tem medo de inseto, e a gente tem um número crescente de jovens entomólogas, de estudantes de entomologia. Então, quando a gente pega os gráficos com os números de atuação na graduação, na pós-graduação, mestrado, doutorado e até pós-doutorado, a gente tem um número muito grande, né, superior até o número de homens atuando nessas áreas, né? Mesmo sendo uma área difícil para mulheres, assim, se a gente for pensar que a gente tem que ir para o campo, às vezes a gente tem que ir em lugares ermos, remotos, sozinhas, mas tem muita mulher trabalhando nessa área. Só que, né, como foi dito, na área da saúde acontece algo muito parecido. Além dos cargos de tomadas de decisão, né, a gente tem um número, quando a gente faz um levantamento, eu fiz um levantamento para a minha área, num trabalho, num congresso, junto com um colega, eu fiz o número das mulheres, era um número superior ao número de homens, pouca coisa, era 60%, uma coisa assim, de mulheres estudando moscas e mosquitos, mas quando a gente via o número de contratações recentes, era cerca de 80% as contratações para vagas efetivas eram para homens, né? Então, a gente tem mulheres produzindo muito mais conhecimento, né? Gerando conhecimento, publicações, e a gente vê um número menor dessas mulheres sendo fixadas, né? Tendo cargos de atuação permanentes e, por consequência, também chegando a atingir espaços, né, em diretorias, em comissões, para, inclusive, decisões, né, de bolsas, de recursos, de critérios, de soluções, né, para a gente ter um espaço mais adequado para as mulheres trabalharem assim, de modo que a gente alcance, de fato, né, uma equidade de condições de trabalho e de possibilidades, de oportunidades para a gente conseguir trilhar o caminho na mesma velocidade que os nossos colegas cientistas homens, né? Vou trazer aqui um caso que foi mostrado, um caso não, né? Vários exemplos que foram mostrados assim pelo cinema, pela televisão, nas novelas, de mulheres que buscam a qualificação profissional e que acabam não conseguindo por conta desse preconceito. Na novela das 6 da TV Globo, lá, nos tempos do Imperador, tem o caso da moça que queria ser médica e teve que ir para os Estados Unidos para estudar porque não conseguiu estudar no Brasil. Isso na história da novela que se passa lá no final do século XIX. No século XX, no século XXI, será que esse cenário mudou? Assim, as meninas na família, talvez os pais, por mais que incentivem o estudo, ainda querem mantê-las na vida privada ou em profissões, digamos, mais, eu vou dizer a palavra que não é nem adequada, modestas, mas assim, sem um grande progresso acadêmico, científico, ou será que isso vem melhorando ao longo do tempo? Eu pergunto para a Ethel e depois a doutora Rafaela pode completar. Então, nós estamos, sem dúvida, melhorando ao longo do tempo. Infelizmente, nós ainda temos no século XXI países que limitam a entrada de meninas na escola, né? Então, assim, é uma realidade do século XXI.
Parece que nós estamos todos iguais, mas não estamos, né? Os países, infelizmente, muito relacionado a questões religiosas, né? Questões aí que têm uma ligação mais fundamentalista. Então, as mulheres ainda têm poucos direitos em muitas sociedades. Colocando mais aqui para a nossa sociedade, a gente olhando o histórico, né? Certamente nós melhoramos. Se a gente pensar que até a década de 70, né, só em 62, se não me engano, né, que nós pudemos ter CPF, então foi ontem, né, que a gente tinha direito de abrir uma conta no banco. Então imagina que mulheres, elas podiam estudar, elas podiam ir para a universidade, elas podiam ter uma carreira, mas quando elas recebiam o salário, elas estavam ligadas ao CPF ou do pai ou do marido e não tinham direito de abrir uma conta e de movimentar o seu dinheiro. Então, eram consideradas por lei incapazes, né? Se a gente colocar isso. Então, é uma conquista muito recente, né? Da década de 60 para cá. Então, em poucas décadas, nós conseguimos, então, ter o direito de movimentar o nosso dinheiro, fomos consideradas por lei apta a isso. Então, à custa de muita luta, né? Claro que nada disso foi nos dado sem luta. Tudo isso foi luta de muitas mulheres que, inclusive, dedicaram suas vidas para que nós pudéssemos, eu e Rafaela, estivéssemos aqui falando com você sem restrições. Mas nós enfrentamos aí ainda muitas barreiras, principalmente, a gente diz na ciência, digo, que as mulheres, que a gente tem como se fosse um teto de vidro. A gente não consegue ver exatamente, mas esse teto de vidro impede a progressão. Como a Rafaela estava dizendo, se a gente começa a acompanhar desde a graduação, isso em praticamente todas as áreas, nós vamos ver que as mulheres, elas entram em melhores lugares no vestibular, os que têm vestibular, né, o Enem, elas têm melhores notas, elas têm desempenho melhor, mas aí quando a gente começa a divisão do trabalho com a família, há uma dificuldade grande de progressão. Aí a gente vai ficando distanciado, porque o tempo que a gente tem para dividir, né, entre o trabalho e a dedicação com a família é maior, né? As horas que nós trabalhamos durante a semana, comparado com os homens, é muito maior, né? A gente dedica ali mais tarefas em casa. Então, a nossa sociedade ainda é muito patriarcal e essa divisão de tarefas é muito desigual, ainda que estejamos melhorando. É importante a gente dizer isso. E isso também, Diego, a gente precisa colocar, é fruto da criação que vem modificando e de mulheres que se assumiram aí feministas nas últimas décadas e também têm criado seus filhos de uma forma diferenciada, né? Sem fazer aquela diferença lá do início, né? De que meninos só podem fazer isso, meninas só podem fazer aquilo. Na verdade, a gente precisa aprender a dividir as tarefas no mundo que a gente precisa buscar essa igualdade de direitos. E é interessante, e até pedindo também a participação da Rafaela, que a maternidade faz parte do ser mulher. Então, na sua história profissional, faz parte a maternidade. E isso não pode ser um impedimento, né, Rafaela, para que ela possa buscar a sua realização profissional, buscar progredir, mas, infelizmente, é uma realidade que muitas mulheres acabam abandonando ao longo do caminho. Você pode ter tido também colegas que ficaram pelo caminho porque acabaram fazendo essa opção, ou foram obrigadas a fazer essa opção, né? Sim. Isso é um problema, Diego, que a gente discute. A gente, do meu coletivo, né, o Mulheres na Ciência, a gente teve a oportunidade de dar palestras em várias universidades pelo Brasil afora, né, principalmente virtualmente. E esse é um assunto que sempre surge, porque a gente ainda escuta que a gente ainda tem que fazer uma escolha entre ser mãe ou ser uma boa profissional. E aí, focando, né, nas cientistas, no espaço acadêmico de pesquisa, isso não deve ser uma escolha.
E a gente tem que trabalhar para isso, né? Daí a importância, trazendo a fala da Ethel no início, da gente ter mais mulheres nos cargos de decisão, nas diretorias, nas presidências, porque é possível ser mãe, né, e cumprir o período que só a pessoa que vai amamentar ali precisa estar ali, né, e ela ser ainda uma profissional de excelência produtiva que vá possivelmente fazer grandes descobertas ou contribuir para conhecimentos que no futuro vão ser essenciais. A gente não pede para um pai acadêmico, cientista, fazer essa escolha. Ele consegue ser pai e ser um bom cientista. Então, tem a ver com essa questão também que a Ethel falou, dessa demanda dos serviços, né? Do trabalho doméstico, que é um trabalho não remunerado e é um trabalho fundamental para a manutenção da sociedade, né? Então, a gente mulher, conquistou poder trabalhar, poder ser cientista, poder entrar em todos os espaços, mas a gente não conseguiu dividir o trabalho doméstico não remunerado com a outra parcela, que são os nossos colegas homens, né? Então, o que a gente acumulou? Então, mesmo as mulheres que não são casadas, elas trabalham, assim, mulheres cientistas acadêmicas, trabalham cerca de 10 horas a mais em casa do que os seus colegas homens, né? E a gente também tem que lembrar que agora, durante a pandemia, além delas cuidarem dos filhos, dos companheiros que às vezes não cozinham, o cuidado com os pais, com os idosos, também recai sobre a gente. Então, é um peso, é uma carga que não é avaliada quando a gente vai avaliar o quanto aquela cientista produz, o quanto aquele cientista produz. Às vezes a gente vê que tem muito mais cientistas homens falando sobre a Covid na televisão. E a gente tem muitas profissionais, né, como a doutora Ethel, e outras que poderiam estar falando com a gente, mas essas mulheres acabam tendo até dificuldade de conseguir se organizar nos horários. E aí a gente não tem essa prática, isso é algo que a gente vai mudando, conversando sobre o assunto de ajustar os ambientes para que o que é próprio das mulheres seja ajustado e não seja algo que deixa a gente num lugar abaixo dos homens, porque a ciência, quando foi construída como profissão, ela foi construída para homens que não engravidam, que não cuidavam da casa, e é possível, sim, a gente ajustar, né, os ambientes de trabalho, não só para cientistas, mas em empresas, para que as mulheres possam ser mães e possam ser profissionais de excelência, tanto quanto qualquer homem que não tenha filhos, né? Então, a gente só precisa estar disposto a falar sobre isso, né? A gente não quer nada, a gente não quer destruir os homens. A gente quer trabalhar junto, fazendo alguns ajustes, né, no sistema que a gente não pensou sobre, porque quem está pensando sobre provavelmente não ficou grávido, não cuidou de uma mãe e de um pai doente. Então, a gente precisa dialogar para conseguir ter esses avanços, né? Porque a ONU fez uma estimativa que, se a gente seguir nesse ritmo, que já está havendo mudança, a gente vai levar cerca de 80, 100 anos para atingir a equidade de gênero. Provavelmente a gente não vai estar aqui para ver isso. Sim. Eita. Diego, posso fazer uma... Claro, à vontade. Dar um exemplo aqui, pessoal. Isso. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho 3 meninos. E eu sempre digo para as minhas amigas que minha missão é grande, porque eu tenho que passar para os meus filhos, né, toda essa dificuldade, a diferença, como eles são privilegiados em muitos pontos, como a vida deles e as barreiras que eles enfrentam são diferentes. Então, é muito difícil a gente passar para o outro aquilo que ele não está vivendo, isso que a Rafaela falou. Mas acredito que as mulheres têm uma missão importantíssima, assim como os homens, para poder ensinar as novas gerações, né? É preciso que a gente diga das dificuldades. Olha só, vamos aqui, todo mundo vai cozinhar, um vai cozinhar, outro vai lavar, como que a gente vai dividir aqui na casa, né? Então, isso é muito importante. Então, eu tive 3 filhos, eu tenho um marido que é extremamente... colaborativo, onde nós dividimos muitas coisas na casa. Eu tenho uma família que sempre me apoiou, né? Minha mãe, meu pai. Então, muitas vezes, para viajar, a Rafaela sabe, assim, a nossa vida de pesquisador, a gente
viaja muito, a gente precisa colaborar com outros pesquisadores, né? Então, a ausência na família, ela é grande. Então, a gente precisa que a família compreenda isso, que isso faz parte do seu trabalho, que você precisa ir, que isso é importante para a carreira. Então, isso não pode ser uma escolha, como a Rafaela está dizendo, porque os homens não precisam fazer essa escolha. E nós precisamos que a família apoie para que as mulheres possam realizar as suas tarefas sem precisar serem prejudicadas, porque não podem viajar, não podem fazer uma apresentação num congresso e aí, né, ter o seu trabalho apresentado ali, porque não conseguiram ninguém que pudesse aí auxiliar no cuidado. Então, o cuidado precisa ser dividido, principalmente nessa carreira da ciência. Então, já dizendo aqui para os homens, né, que vão casar com mulheres cientistas, que é uma carreira que exige uma colaboração, que exige que cada um ajude o outro, né? Nós ajudamos eles a seguirem na carreira e eles nos ajudam a seguir na nossa carreira. Eu até penso que cuidados domésticos, criação de filhos, isso é do ser humano, né? Isso não é de um gênero, isso é da vida humana, né? E se a pessoa, por exemplo, opta por viver só, ela vai ter que fazer. Então, são preconceitos e heranças da nossa cultura que a gente precisa superar. Mas eu queria ouvir a Rafaela, porque tem um trabalho você já se referiu a ele, né, do coletivo Mulheres na Ciência, e vocês têm, inclusive, um site colaborativo. Falasse um pouco da atuação desse trabalho, no sentido de incentivar e dar destaque à presença das mulheres na ciência, superando essas realidades todas que vocês estão relatando tão bem aqui. Bom, Diego, esse espaço surgiu de uma conversa que a gente tinha nos corredores, né? Eu e outras colegas pesquisadoras, professoras, inclusive, e a gente começou a notar que a gente vivenciava coisas muito parecidas. E como cientista, a gente é curiosa, a gente quer saber se isso tem fundamento ou se é uma coincidência, né? Então, a gente viu que várias das nossas vivências no ambiente científico, né, de pesquisa, de cientistas, não era coincidência, e a gente viu que tinha pesquisa sobre isso, né, que falava da questão dos estereótipos de gênero, que sim, você ser uma mulher dentro da universidade é mais difícil do que você ser um homem na universidade. Você não ter livros escritos por mulheres cientistas na graduação tem um porquê, porque essas mulheres pesquisadoras, cientistas existiram. Você ter só 11% de mulheres que ganharam o prêmio Nobel, 11%, 13%, tem um porquê, né? E aí a gente começou a querer estudar isso, né? Só que no sentido de divulgação científica, de falar, de contar para as outras pessoas essas histórias, essas pesquisas, e também ter um espaço físico, online, né? Um site, para que mulheres pudessem escrever textos não acadêmicos, né? Que não fossem sair em revistas de pesquisa, relatando as suas vivências, para a gente ver que não tem só a ver conosco, porque tem um mal que afeta todos os cientistas, né, que a gente chama de síndrome do impostor, mas que ela é muito frequente em mulheres, né, que as mulheres duvidam muito da capacidade delas. Né? Será que eu não consegui isso? Eu não vou fazer? Eu consegui, isso foi por sorte. E a gente descobriu que tem muito a ver com esse sistema, né, sexista, machista, patriarcal. E aí vale a pena, né, deixar bem claro para quem está assistindo, não é que todos os homens façam isso conscientemente, é uma questão já histórica, e a gente só vai mudar esses comportamentos falando sobre isso. E muitas de nós não tínhamos esses conhecimentos. Então, esse site serviu para a gente falar sobre isso, com um foco principalmente em graduandas e professoras universitárias, e disso saiu que a gente começou a dar palestras e rodas de conversa nas universidades. E a gente vê que hoje várias universidades têm seus núcleos de mulheres na ciência para discutir essas questões, e muitas universidades têm também projetos para levar meninas para a ciência, né? E aí muitas pessoas questionam, por que meninas na ciência e não os meninos? Porque a gente tem pesquisas que mostram que os meninos têm muita coragem e vontade e autoestima para seguir na carreira acadêmica, e as meninas não, seja de qual classe social for. Então, a gente tem esses trabalhos, né, focais para a gente levar essas conversas
e trabalhando junto, né? Homens e mulheres, mas para discutir esse espaço e dar essa autoestima para essas futuras gerações saberem lidar com esses problemas e ver que são problemas históricos, estruturais e não de uma falta de capacidade dessas meninas e mulheres. Daqui a pouquinho, na despedida, eu vou pedir para você dar para nós aqui o endereço do Mulheres na Ciência. Porque agora o Papa Francisco, em uma mensagem ao G20 do Fórum das Mulheres, ressaltou que o nosso mundo precisa da parceria das mulheres, de sua liderança e de suas capacidades, assim como de sua intuição e dedicação. O Pontífice ainda deseja que cada menina possa ter acesso a uma instrução de qualidade, de modo que possa desenvolver o próprio potencial e os próprios talentos, e fazer a sua parte para o progresso das sociedades coesas. Eu quero agradecer, então, à professora, doutora em entomologia pela USP, pós-doutoranda na Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná, Rafaela Falaschi, ela que é idealizadora e editora do site colaborativo Mulheres na Ciência. Qual é o endereço do site? Muito obrigada, né, pela participação. O site é www.mulheresnaciencia.com.br e lá a gente tem um canal para quem quiser escrever para a gente, tirar dúvidas, conversar, mandar textos. A gente está aberto para conversar com todo mundo. Muito obrigado por sua participação, pelo testemunho e obrigado também à professora doutora em epidemiologia, titular lá na Universidade Federal do Espírito Santo, presidente da Rede Brasileira de Pesquisa em Tuberculose e que sempre nos atende tão bem para nos ajudar a entender aí essa pandemia que ainda estamos vivendo. Professora Ethel Maciel, muito obrigado, inclusive hoje, por seu testemunho pessoal. Obrigada, Diego, um prazer estar com você aqui, com a Rafaela. Eu também queria aqui aproveitar esse espacinho para fazer a divulgação da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas, que são várias pesquisadoras no Brasil, e o site é mulherescientistas.org. Então, vocês podem entrar lá, tem várias notas técnicas. Trabalhamos bastante aí durante essa pandemia, produzindo algumas notas técnicas para dar aquela pressionada, né, no governo, com tudo que aconteceu, Diego. Mas quero agradecer aqui esse espaço, parabenizar a Rede Pai Eterno por abrir esse espaço para que a gente possa conversar sobre isso, né? Muito importante, é uma rede católica que atinge muitas pessoas, né? Um público amplo e que pode aí que a gente pode abrir esse papo franco para dizer o seguinte: a gente precisa de melhorar o mundo que nós estamos, que ele seja muito melhor para todos nós, para a futura geração, e um pouco menos duro, um pouco menos difícil, né? Que as mulheres que venham encontrem menos dificuldades no caminho. Então, acho que quero parabenizar vocês pela iniciativa e foi um prazer estar aqui. Obrigado, professora Ethel, professora Rafaela, e obrigado a você que acompanhou a nossa conversa nessa noite. Até a próxima.